Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 17 ao dia 23 de junho de 2024. Nessa semana, a gente vai ter a presença de uma lua cheia acontecendo no signo de Capricórnio, bem no comecinho desse signo, na sexta-feira, dia 21. Como vão ter alguns aspectos menores ali de Vênus, Mercúrio, querendo ou não, essa lua cheia envolve a presença de um Sol em Câncer, que rege a lua. Pode ser uma semana de movimentações pequenas, no sentido de vida cotidiana acontecendo, no sentido de resoluções de coisas que a gente sempre precisa fazer, resolver, mas um movimento muito rápido e muito acentuado dessas energias mentais e relacionais, que querendo ou não é o palco onde a nossa vida acontece. A gente foca muito em grandes acontecimentos, em marcos da nossa vida, mas na verdade a vida é a soma de pequenos momentos e pequenos movimentos que a gente vai fazendo junto com pessoas com quem a gente convive e dentro da nossa cabeça, dentro da mente, onde as coisas elas são processadas, as informações elas são recebidas e transformadas em conhecimento, em sabedoria ou em algum discurso que a gente vai dar, né? Algo que a gente vai falar e expressar. Tudo isso vai estar sendo ativado e movimentado durante a semana. Com a lua cheia acontecendo no final da semana, na sexta-feira, mais especificamente, pode ser uma semana de crescente emocional, ou seja, a gente vai sentindo, crescendo dentro da gente uma certa ansiedade, uma certa angústia ou questões vindo à tona que nos ativam mais emocionalmente. Dependendo da fase do ciclo em que a gente estiver, e claro, dependendo dos planetas pessoais, do mapa de cada um, da personalidade, a gente pode reagir de uma determinada maneira. E essa maneira ela pode variar, ela pode ser diferente em várias fases do ciclo. Então, nessa semana, uma coisa que talvez não te afetaria tanto, não te deixaria tão irritado ou irritada, pode sim ter uma reação mais forte. E sabendo disso desde já, de antemão, por isso que eu trago essas informações como uma previsão do tempo astrológica, a meteorologia da nossa vida aqui, eu aviso você, olha, leva guarda-chuva, ou seja, tenha paciência, trabalhe essa questão da ciência da paz, a paz-ciência, aquilo que faz a gente se sentir bem internamente para que nada externo possa nos afetar, porque a tendência é que nessa semana tudo esteja um pouco mais sensível, reativo, a tendência é nesse sentido. Como envolve uma lua cheia em Capricórnio, Capricórnio não é dos signos mais emotivos, até porque ele é o oposto de Câncer, que é o signo que a própria lua rege. Então aqui a gente vai ter uma certa distorção emocional, uma sensação de desconexão com o que a gente está sentindo e talvez até um certo distanciamento, uma repressão. E como a gente está falando aqui de repressão, toda repressão em algum momento ela estoura, ela vem à tona como uma represa que vai rachando e em algum momento a água ela precisa encontrar a sua fluência novamente. Ela precisa seguir o fluxo natural da vida. E com as nossas emoções é assim que funciona também. Nós achamos
que não sentir, engolir, reprimir, nem pensar a respeito, não tomar consciência desses sentimentos, a gente acha que isso é inteligência emocional. Mas eu digo para você que não se trata disso. A verdadeira inteligência emocional é saber entrar em contato com as próprias emoções, acolhê-las e depois transmutá-las, colocar cada uma na sua gavetinha e não ficar reprimindo aquela que eu não gosto, não concordo, que me traz desconforto, como a raiva, a ansiedade, a angústia e outras emoções, a tristeza também, e só querer sentir aquilo que é bom, que é confortável. Porque, na verdade, as nossas emoções, elas são apenas um termômetro que mostra o nosso clima interno, a temperatura ali, o sintoma daquilo que a gente está experienciando internamente. Então, toda emoção é neutra e toda emoção é válida, porque ela tem uma mensagem a nos passar. Quanto mais repressão, mais eu bloqueio a minha vida, porque emocionalmente eu não consigo acessar nem o que eu estou sentindo. Como é que eu vou conseguir acessar planos maiores para minha vida? Então tudo começa na nossa inteligência emocional, a verdadeira inteligência, que é acolher os nossos sentimentos e emoções e fazer com eles aquilo que eles nos convidam a fazer. A raiva, ela nos convida a agir. A tristeza, ela nos convida a fazer um luto ali. Ela convida a gente a aceitar alguma situação, a passar por aquele processo de perda da melhor forma. Porque quando eu honro a minha tristeza, ela vai embora em algum momento. Ela não precisa morar comigo para o resto da vida. Ela é só uma companheira temporária, apontando que dentro de mim uma parte minha se encontra chateada, magoada, triste, desconectada da vida por algum tempo. Então a gente precisa aprender justamente a transitar pelas emoções como portas que a gente abre e fecha. Só que se eu tranco a emoção lá dentro e eu não olho mais para aquela porta, pode ter certeza que uma hora essa emoção vai encontrar uma forma de sair. Então observa nessa semana aquilo que você está sentindo majoritariamente. E eu sei que tem pessoas que são mais racionais, que são mais práticas e não tem tanta facilidade. Parece que sentir é desconfortável. E na verdade, cada um vai sentir de uma forma. Nem todo mundo sente do mesmo jeito. Alguns sentem mais, outros sentem menos. Uns têm mais facilidade, outros nem tanto. Então, até isso a gente também precisa honrar. Mas o que eu posso dizer é que todos somos seres sencientes. Humanos sentem. Nós viemos com essa habilidade, com essa capacidade, e é isso que faz a experiência humana ser extremamente rica. E a gente escolheu estar aqui justamente para sentir. Aí chega aqui, não quero mais sentir, não quero sentir isso, não quero sentir aquilo. E essa repressão, ela faz a gente atrair justamente o que a gente reprime, porque é a questão da resistência. Quando eu crio uma certa resistência, é como um elástico. Em algum momento ele vai se romper e vai voltar com muita força para o meu dedo, pensando num exemplo de eu estar puxando esse elástico com o dedo. Então aquilo vai causar mais dor. Pensa nessa emoção que você reprime, que você tem dificuldade em lidar, como esse elástico que você está puxando e em algum momento ele vai arrebentar. Então aprenda a lidar com isso desde já, aprenda a acolher essa emoção. Talvez um dia você fechar a porta do quarto e se conectar com essa emoção, deixar ela fluir, deixar sentir aquilo até o fim, até esgotar. E quando isso acontecer, pode ter certeza que vai vir um alívio gigantesco e você vai abrir espaço para preencher
com outras coisas esse buraco que antes ali ficava pulsando essa energia desconfortável. Capricórnio também fala muito sobre questões materiais, questões profissionais, de propósito, como que eu consigo contribuir para o mundo e o que eu recebo em troca por isso. Capricórnio, quando está desconectado da própria essência, ele foca mais no que ele vai receber, na verdade, tá? Ele foca apenas no ganho, ele foca apenas no objetivo, mas não pela alegria de fazer aquilo, mas pelo que eu vou ganhar quando eu chegar lá em cima, quando eu alcançar esse objetivo. Nesse caso, a gente precisa refletir se nós não estamos agindo assim. Porque se eu foco num objetivo como um objetivo em si, então apenas chegar lá e receber algo em troca é o que eu quero, eu vou perder muitos passos no caminho, eu vou perder a experiência de chegar até lá. Eu vou fechar os meus olhos, colocar como se fosse uma venda e eu vou seguir ali cegamente até aquele ponto em que eu acho que eu vou sentir satisfação quando eu alcançar. Só que a maioria das pessoas, e eu acho que você também já foi uma delas, já chegou nesse lugar tão sonhado e tão esperado e percebeu que não havia nada de especial lá. Então, eu queria, por exemplo, um carro, eu queria uma viagem, eu queria uma pessoa especial, e quando eu finalmente consegui, o que aconteceu? Houve aquela euforia momentânea, mas logo em seguida aquilo se esvaneceu diante de mim e eu me senti vazio ou vazia novamente. Então, essa questão aqui de querer preencher espaços com coisas. Lembra dessa questão emocional que eu acabei de falar? Muitas pessoas não sentem, não trabalham essa questão emocional, mas elas focam muito na questão material para preencher também esse vazio. Então, nós precisamos trabalhar emoção e conquistas e objetivos, que aqui tem muito a ver com o eixo Câncer e Capricórnio, para a gente não se sentir vazio, não tentar preencher vazios emocionais com questões materiais e acabar se perdendo na vida, distorcendo quem a gente é, porque esse preenchimento ele só vai vir de dentro. Ele só vai vir de uma percepção muito profunda de quem a gente é de verdade, em essência. E todos somos uma essência extremamente amorosa e luminosa. Só que isso não é uma percepção mental, isso não é uma coisa que eu entendo. Nós nunca vamos entender isso, porque não é do campo do racional, do entender, do compreender. É simplesmente uma percepção profunda da nossa natureza divina. É um sentir, mas não é um sentir de sentimento, é um sentir de consciência, de perceber, de simplesmente tomar consciência mesmo. Não tem nenhuma outra palavra que me venha aqui que possa definir e descrever o que é perceber quem somos de verdade. Então, o convite essa semana é para você perceber o quanto você vem tentando se preencher através de fuga de emoções desconfortáveis, buscando objetivos materiais, e que você saiba que não vai adiantar, que em algum momento você vai ter que se reconectar com a sua essência primordial. Vamos falar agora então das luas da semana, para a gente se aprofundar mais nessas tendências. E a gente começa segunda-feira com uma lua em Escorpião no céu. Ela vai estar segunda e terça o dia todo. E aqui a gente vai ter uma emoção muito ativada.
tudo que eu falei reflete basicamente nessa energia da semana que se inicia com a lua em Escorpião. Então, tudo que estava muito arraigado, muito profundo, muito reprimido, pode ser ativado, inclusive através de situações externas, de conflitos, de acontecimentos que cutucam uma ferida, que fazem a gente se sentir de determinada forma, desconfortável na maioria do tempo. Por quê? A gente não liga quando a gente sente alegria, quando a gente sente gratidão, confiança, tranquilidade, a gente nem percebe. E o que é pior é que na maior parte do tempo a gente não se sente assim. Não é incômodo, mas aquilo que é incômodo, a tristeza, a raiva, enfim, a preocupação, seja lá o que você estiver sentindo, a tristeza, a culpa, a gente fica preso naquilo. Então, acabamos sentindo, vamos dividir aqui 80% do tempo emoções desconfortáveis e apenas 20% nos sentimos realmente bem. E aí o que acontece? Esses 80% eles ficam vibrando inconscientemente, eles estão latentes, ou seja, eu não tenho clareza, eu não consigo perceber, estou me sentindo assim. A gente acha que é o nosso estado natural de ser, mas na verdade não é. Então essas luas, como a lua em Escorpião, essa lua cheia ativando aí também questões emocionais, pede pra gente olhar para isso, pede pra gente acolher o que estamos sentindo e perceber que não é o nosso estado natural de ser, porque a gente se acostumou a sentir emoções e sentimentos desconfortáveis e essa não deve ser a nossa realidade. A gente precisa transformá-la num estado pacífico da mente e do espírito, do sentir e do agir, do pensar também. Todo esse conjunto que nós somos precisa estar equilibrado e vibrando em uníssono, vibrando na mesma frequência e de preferência numa frequência mais elevada. Então, segunda-feira é um dia bem movimentado no céu, muitos aspectos. Aspectos de Vênus, aspectos de Mercúrio e aspectos da Lua. Então pode ser um dia muito corrido, com muitas demandas, muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, mas essas coisas vão nos atravessar emocionalmente também. Vênus e Mercúrio vão fazer uma quadratura com Netuno em Peixes, os dois estão em Gêmeos, e logo em seguida eles entram em Câncer. Então, isso vai acontecer durante a madrugada, o que pode trazer sonhos, sensações assim desconfortáveis, inconscientes que vêm à tona. Então, é importante prestar atenção ao que a gente sonha durante a noite. Quem puder, quando acordar, ficar 2 minutinhos ali com os olhos fechados ainda, tentando se lembrar desse sonho, porque quando a gente acorda ele é muito claro e muito nítido, mas a gente não presta atenção e logo pega o celular ou levanta. Então é importante perceber o que os sonhos vão querer te trazer, desses processos inconscientes justamente que a gente está trabalhando. Mas quando a gente acordar, tanto Vênus quanto Mercúrio já vão estar em Câncer. Então nós vamos começar a ser atravessados emocionalmente, porque com Vênus, Mercúrio em Câncer, a Lua em Escorpião, a gente já vai ter ali uma nuance emocional começando a nos afetar, a nos atingir, a nos fazer sentir mais, porque nós viemos de um ciclo muito racional de Mercúrio, de Gêmeos, né, na verdade, que é regido por Mercúrio. Então aqui nós estávamos muito na mente e agora a gente precisa ir mais para o coração, para a emoção, para o sentimento e se permitir sentir o que a gente estiver sentindo. Aí logo de manhã, Mercúrio e Vênus se encontram em Câncer. Então, palavras doces, palavras amorosas, palavras que acolham as pessoas, palavras de afeto, palavras de carinho, tudo isso vai estar bastante forte nesse dia. Se você puder, tenta
treinar mais disso, pelo menos nesse dia. Tenta fazer com que as suas palavras sejam uma presença amorosa na vida de alguém. Tenta vigiar a sua boca, tenta vigiar a sua mente para que não saia pela sua boca palavras ofensivas, palavras ferinas, que vão justamente ferir as pessoas que estão ao seu redor. Tenta usar essa energia para ter pensamentos positivos, palavras que sejam agradáveis, e mesmo que o outro venha com o oposto disso, que você saiba desarmá-lo com a sua melhor energia. Eu acho que essa é a solução. A gente se prende muito em dar uma resposta à altura, mas nisso a gente se perde do que poderia de fato resolver a situação. Aquela questão, na verdade, aquele provérbio, né, do olho por olho, dente por dente, todo mundo vai acabar cego assim, se a gente quiser sempre responder na mesma moeda, sempre na mesma energia. Isso não vai nos levar a nada. Na terça-feira só tem um aspecto no céu, então um dia bem mais tranquilo para a gente até assimilar tudo o que aconteceu, trabalhar essas questões da inteligência emocional, porque esse aspecto é Lua com Saturno, positivamente conversando em signos de água. Então aqui é para a gente incorporar tudo o que aconteceu e tudo o que a gente estiver sentindo, acolhendo e sabendo lidar da melhor forma com isso. Na quarta-feira, a Lua vai entrar em Sagitário às 1h30 da tarde. E ela fica quinta o dia todo e sexta praticamente aí o dia todo também, num signo muito mais animado, muito mais extrovertido, muito mais expansivo. E eu gosto dessa mudança de lua de Escorpião para Sagitário, porque a gente percebe muito que uma força nos vem e nos tira do fundo do poço e nos tira dessa questão emocional tão forte que nos aflige muitas vezes. E aqui a gente é convidado a evoluir, a expandir, a sair desse lugar de vitimismo, de sentimentalismo e confiar mais na vida, confiar mais que as coisas vão melhorar, que vão acontecer de uma maneira evolutiva. Quando eu falo em evolução, significa que tudo sempre está fluindo, melhorando ou indo em direção à expansão. Evoluir é sempre positivo. Não existe evolução sem progresso. E se a gente confia na vida, se a gente sabe que tudo está evoluindo, então eu sei que eu estou no caminho certo. Quando há sofrimento, é porque eu estou, na verdade, resistindo a esse crescimento, a essa evolução natural da vida. Então, a vida não quer nos punir, a vida não quer que a gente sofra, somos nós que estamos colhendo os frutos dos nossos próprios medos e sentimentos e pensamentos desqualificados, digamos assim, tá? Então, assim, uma energia mais expansiva, mais aberta, mais alegre, mas também exagerada. Então, às vésperas de uma lua cheia, a gente sente sim essa energia de excessos, tanto de fala, de conflitos, de questões vindo à tona ali que trazem esse tom mais excessivo. Sagitário, como arquétipo, ele tem o centauro, e o centauro é metade cavalo. E eu não sei se alguém conhece algum sagitariano ou convive com alguém que tem pontos fortes em Sagitário, mas são pessoas que na sombra podem dar muitos coices. Sabe aquela palavra que vem assim como um coice para você? Tanto palavras, né? Principalmente, claro, mas a maneira como a pessoa fala é muito direta, muito abrupta, muito bruta também, às vezes. Então, isso é muito sagitariano também. Então, como eu falei, cuidar das palavras para que elas não saiam como coices para as outras pessoas, tá? Na quinta-feira, o Sol ele vai entrar em Câncer.
então também faz uma quadratura com o Netuno. Tem 3 planetas, na verdade 4, porque a Lua também faz essa quadratura na sexta-feira, e isso pode trazer uma certa confusão mental, emocional, justamente esse conflito entre razão e emoção, uma certa sensação de estar perdido, de estar confuso, de não ter rumo, de às vezes acreditar numa coisa que não é verdade. Cuidado com essa tendência, que eu diria que é algo que paira por toda a semana. Então esteja muito atento, confie muito na sua intuição, confie muito na sua percepção mais profunda das coisas, para não cair em nenhum tipo de desilusão, nenhum tipo de engano, nenhum tipo de armadilha nesse sentido, tá? Porque pode estar assim um pouco confuso as coisas, tá? O Sol, ele entra em Câncer, então ele faz esse aspecto com Netuno e logo em seguida entra em Câncer. E aqui, já com 3 planetas nesse signo de água, inaugura a temporada canceriana. A lua nova vai acontecer só no início do mês, né, de julho, mas a gente já começa a sentir essa mudança de energia do racional, do ar de Gêmeos, para o sentimental e emocional de Câncer, que pertence ao elemento água. Aqui a gente vai ter o dia do solstício de verão e de inverno, verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, para quem está no hemisfério sul, é um momento de recolhimento, é um momento de desapego, é um momento da gente germinar sementes dentro da gente. Já quem está no hemisfério norte é um momento oposto, de extroversão, de ir para fora mesmo, ir para a vida, compartilhar, fazer acontecer. Então são movimentos muito opostos aqui, mas de qualquer forma marca um momento em que a gente precisa olhar para dentro, olhar para o nosso lar interno, estar mais com as pessoas que a gente ama, cuidar da nossa família, cuidar dos seus, seja sua família de sangue ou não, mas as pessoas queridas, e que esse cuidado ele venha de um lugar muito genuíno e não de um lugar de eu faço, mas eu espero algo em troca, porque essa é uma grande armadilha que a gente costuma cair, principalmente os cancerianos, né? Eles adoram cuidar de todo mundo, mas eles também gostam de se sentir cuidados e, na maior parte das vezes, eles não recebem o quanto eles gostariam em troca. Isso gera mágoas, isso gera disfunções ali nas relações por conta disso. Então, que nós não caiamos nessa armadilha, porque estaremos todos um pouco sujeitos a ela. Na quinta-feira, aliás, na sexta, a Lua ela vai entrar em Capricórnio só às 8 da noite e ela vai ficar cheia às 10, logo no início do signo. Então, no céu vai ter brilhante aquela lua cheia bem bonita, e a lua fica o fim de semana todo ali também. Então, lua em Capricórnio pegando exatamente sábado e domingo, pode ser um fim de semana de pouco descanso, de muito trabalho, de muitas demandas, de muitas coisas para fazer, para resolver, mesmo que não relacionadas ao trabalho oficial, mas que parece que a gente não descansa, a mente não deixa a gente descansar, sempre dizendo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver aquilo. Cuidado com essa tendência a querer trabalhar demais no fim de semana, em todos os sentidos, não só de trabalho profissional aqui, mas de se manter muito ocupada e não conseguir descansar, porque é uma lua que fala muito mais de trabalho do que de descanso, e para um fim de semana não é tão interessante ter essa lua no céu. Mas voltando à sexta-feira, então a maior parte do dia ainda com essa energia sagitariana, de expansão, de energia, de vontade, de fazer as coisas, muita motivação do fogo aí, até porque Mercúrio faz um aspecto favorável com Marte no meio da tarde, então a mente muito ativa, muito cheia de ideias, cheias de palavras também querendo sair, então conversas muito favorecidas. Mas quando entrar em Capricórnio e fizer essa oposição
com o Sol em Câncer e trazer a energia da Lua cheia, a gente pode ficar mais seletivo, ficar mais fechado, mais na nossa. E como o Capricórnio ele não tem muito essa facilidade com o universo sentimental, gera um certo incômodo que a gente não consegue nomear. E esse incômodo é justamente a dificuldade de entrar em contato com o sentimento. Então, pode ser uma sensação de angústia, de tédio, de melancolia, não dá nem para nomear, porque é incômodo, apenas isso. Eu não consigo sentir, mas tem uma bola ali, geralmente no peito, né? E aquilo é inominável. E isso tem a ver com essa energia capricorniana. Então, só para avisar que se vier esse sentimento, apenas acolha, lembre disso, não queira sair fazendo outra coisa para se distrair, é um pouco disso talvez esse fim de semana também, sabe? Vem o incômodo, vem aquela questão do distanciamento emocional e eu quero sair fazendo e resolvendo para não entrar em contato com o que eu estou sentindo. Cuidado com isso, tá bom? Então, são essas as informações que eu quero trazer, que eu tenho para trazer para você nessa semana. Se você gostou do que eu trouxe, se fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, de deixar um comentário, se possível, falando o que você achou. E se você quiser responder uma pergunta para eu saber um pouquinho mais aí do outro lado o que está acontecendo, eu quero saber pelo que você é grato ou grata nesse momento. Porque a lua cheia é uma lua de colheita, é uma lua de gratidão. E a gente precisa ser mais grato. A gratidão é um sentimento, uma emoção extremamente elevada. Então, que para mudar um pouco até o foco, né, dessa semana, que pode sim trazer coisas mais profundas à tona, a gente possa também se conectar com sentimentos elevados naturalmente. Então, se você quiser me responder, eu vou amar saber. Então é isso, eu desejo para você uma excelente semana de lua cheia. A gente se vê na semana que vem, no próximo Céu da Semana. Até mais, tchau, tchau!